Eu fui bem incluída nesse tema, porque eu estava procurando o tema e o tema chegou a mim, então não fui eu que escolhi. Que é um tema bem apropriado para nós que estamos começando. Não sei se de repente vai frustrar algumas expectativas por causa do tema, né? Mas, como disse o professor Silviano, é um tema que é um viés para vários temas, então dá várias palestras, cada uma sobre um viés. Então, como nós estamos recomeçando as nossas atividades hoje, todo mundo aí terminou as férias, alguns já estão no trabalho há algum tempo, mas nós estamos tendo a oportunidade de mais um ano para escrever a nossa história, para fazer um recomeço, para tentar, assim, de força de vontade, ser diferente. Porque se a gente vai ver, os problemas são velhos problemas, né, que de repente vêm até numa roupagem nova, mas que estão ali no nosso aprendizado. Então, eu vou começar, aqui tem muitos que já ouviram essa história, mas eu amo essa história, então eu vou falar na íntegra o que está aqui no livro Boa Nova. Esse livro é da Lara Mediúnica de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Esse livro, ele é lindo, tá? Esse livro é poesia. Ele conta a história da maioria dos personagens da Bíblia que conviveram com Jesus. Então, assim, conta peculiaridades. Assim, foram fatos que Humberto de Campos buscou no plano espiritual. Humberto de Campos, para quem não sabe, ele foi da Academia Brasileira de Letras, né? E depois que ele desencarna, através de Emmanuel, que é o mentor de Chico, ele tem a incumbência de trazer, já que ele era, né? Ele é um acadêmico, né? Um letrado, dele trazer para nós esses conteúdos. Então, aqui ele ainda assina como Humberto de Campos, depois mais tarde, muda-se para um pseudônimo de Irmão X, por conta aí de uma briga judicial, que a família do Humberto de Campos entrou na justiça contra o Chico Xavier, requerendo os direitos autorais das obras, né? Então, existe isso ainda. Mas, assim, ele traz com muita propriedade. Então, eu vou ler um capítulo que é sobre Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela foi uma das mulheres do Evangelho, né? Ganhei um videozinho ontem da Andréia sobre isso. Então tem umas passagens aqui que vai ser melhor eu ler, porque daí é o diálogo dela com Jesus e eu posso distorcer as palavras, tá? Mas entre essa multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum, porque ela era consorte de Cusa. Cusa era como se fosse assim, o governador do estado do Paraná, né? Então ele era um alto posto lá, né, em Jerusalém, em Cafarnaum. E o que acontece? Essa cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. Joana, ela possuía verdadeira fé. Ela era uma patrícia romana, casada com o intendente Cusa. Mas essas características, né, que Humberto aqui descreve, de rara dedicação, nobre caráter, verdadeira fé, já faziam parte do seu arsenal de virtudes. Só que ela não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque o seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando os seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão Pedro, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. Nós ali no fraterno, né? O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império,
repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Então ele agradava a todos, né? Ele não tomava partido. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo as suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou. Então aqui entra o diálogo do mestre com Joana. Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho. Desde agora, teu esposo não te compreende, alma sensível? Compreender-te-á um dia. Quando a gente ouve isso, né, assim, tenha paciência, né, um dia te compreenderá. Ele é leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderíamos colher uvas nos abrolhos, nas impostas, né? Mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância das suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Porque não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Olha só. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação.
Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, e sê fiel. Desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do Mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma. Considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele Pai que do céu lhe conhecia a generosidade e o sacrifício. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro, para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho, que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem esquecer as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme, torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo. O ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devotada. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que o seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana conduzia em seu bojo na qualidade de serva humilde. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar, num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor amarrada aos postes do martírio, ao lado de um homem novo que era o seu filho. Ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, abjurar é assim, né? Renúncia, né? Renuncie ao seu Cristo. Renuncia para você viver. Então você teria que negar a sua crença para continuar vivendo. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho.
Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura! Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inexpressível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, para aqueles que me conhecem e que sabem que eu gosto muito de estudar Joana de Ângeles, né? Não tem como falar de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, e que nos traz obras muito profundas, sem falar de Joana de Cusa. Porque é claro que o espírito é imortal, que o espírito tem sucessivas reencarnações, mas para nós espíritas, que hoje ouvimos e temos acesso a essas obras da mentora, não tem como não ver o que chegou a nós, porque é claro que a alma é milenar e já vem de longas paragens, para ser, né, uma pessoa de rara dedicação, de ter verdadeira fé. Já era um espírito conformado e que veio para ser uma servidora do Cristo ali, né? Uma das servidoras. E ela mostrou um bom combate, nos bons e nos maus momentos, né? Era uma patrícia romana. Então, assim, Joana de Cusa, pelo que nós temos conhecimento no Espiritismo, é de onde se vem falando do primeiro despontar de Joana, como Joana de Cusa. Claro que ela já se preparou em inúmeras encarnações pregressas. Mas, vejam, nós estamos em 2018, né? Ela já era fiel ao Cristo, já tinha essa rara dedicação. Pensa no que é você estar do lado de uma pessoa corrupta, não aceita a sua fé, você tem valores, e aí ela vai fazer um atendimento fraterno, né, com Jesus, de certo querendo, né, quem sou eu aqui para julgar, mas jogando para fora toda aquela dor, aquele sofrimento, buscando um consolo, e muitas vezes, quem sabe,
uma justificativa para dizer, Joana, larga desse traste e vai viver a tua vida, né? E de repente, olha o que ela escuta, né? Joana, os sãos não precisam de médicos, né? Se você já é uma discípula do Evangelho, se você já tem essa capacidade de amar, de perdoar, enxerga só o lado bom do Cusa. Pega aquele 1% que ele tem e transforma no 100%, porque é uma obra de vida para você. E olha o que ele fala. Vocês não estão por acaso juntos. Vocês estão porque precisavam estar. Algo tem para ser resolvido. Então aproveita essa oportunidade e toca. Não estou aqui fazendo apologia, né? Aqui não nos separemos, né? Se você é capaz de transformar o teu convívio, apesar dele não estar muito bom, mas conseguir dar um gás nessa relação e conseguir transformar, você vai colher frutos, claro que vai. Você vai conduzir tua família, né? E aí vem, olha assim, acho que no Boa Nova mesmo, tem um diálogo de Simão Pedro com Jesus. E ele desabafa com Jesus sobre a sogra dele, né? E ele quer comparar a sogra com Joana, né? Porque, poxa, né? Se a minha sogra fosse a Joana, né? Por quê? Porque Joana se aparece no messianato de Jesus como a esposa do intendente de Cusa. Então ela era uma patrícia romana. Então, assim, para Joana é fácil, né? Ela é rica, tem dinheiro, tem servas, né? Porque a gente enxerga tudo com as nossas lentes, né? Pelo nosso crivo. Então, assim, você não vê a dificuldade naquele que é abonado, mas que tem os seus sofrimentos, às vezes muito maiores do que os nossos. Então, Jesus chama a atenção de Simão. Ele fala, Simão, você vê qual é o grau de responsabilidade de Joana? Quantas vidas ela emprega e sustenta, tendo o que ela tem, né? E a gente sabe que ela foi uma das colaboradoras, né, assim, financeiramente, na vida do mestre. Mas na mesma vida que ela recebe e ela resolve. Então, assim, no Evangelho tem aquele texto tão lindo, né? Obediência e resignação, em que o texto nos diz que a obediência é o consentimento da razão, mas a resignação é o consentimento do coração. Então, o resignado é aquele que consente com o coração. Então, ele não está fazendo por obrigação. Ele está fazendo porque ele entendeu o que é importante. E por que eu estou falando tudo isso? Porque para a gente ver a evolução desse espírito. E para a gente ver que nós temos chances, né? Porque eu me enxergo e falo, nossa senhora, eu não sou nem Joana 2000 anos atrás, né? E veja, né? É a veneranda Joana. São espíritos que já habitam, né? Mundos superiores que o nosso e vêm até aqui no nosso planeta de provas e expiações nos ajudar, nos mostrar. Mas eu acho muito importante a gente falar a vida de Joana de Cusa. Tem um livro bem bacana da Federação Espírita, pelo César Braga Said, que ele fala sobre Joana e Jesus, uma história de amor. Então vai falando ali sobre as várias reencarnações dela, como Joana de Cusa, como Juana Inês de la Cruz. Por último, que relata, ela foi uma freira, né? Que ela foi mártir em Salvador, né? Então sempre assim, a vida dela é pontuada por atitudes, né? Sempre foi assim, sabe? É na fogueira, eu acho que ela gosta de fortes emoções, né? Mas aí o que acontece? Se ela fala hoje, e a gente lê essa escrita e está dizendo, ama um pouco mais, e ela assim, não alisa a nossa cabeça. Quem lê livro de Joana, a primeira parte ela pontua, aí ela chama atenção, ela olha, ela
ela dá uma dura na gente, né? Eu toda vez que estou meio para baixo e pego um livro e falo, vou ler. Nossa, assim, tá bom, chega de reclamar e vamos para frente, né? Porque sempre vem uma pontuação, assim, vez, assim, mas ela faz a gente entender as situações. E a chamada grande de responsabilidade que ela faz pra gente é assim, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Então, assim, assume a tua vida, né? Assume os teus atos. Nós somos responsáveis, porque ela não foi responsável. O que ela fez? Ela consentiu com o coração que ela seguiria com o Cusa. Já que ela consentiu com o coração que ela seguiria com o Cusa, a partir daquele momento, ela não se deixou mais se abater pelo lado sombra do Cusa. Quer dizer, é problema dele, ele vai se resolver, né? Então, eu vou tirar a parte boa, eu vou fazer isso daqui. E foi uma entrega realmente. Mas vejam, a primeira fase daquela existência. Aí vem o revés, né? Da viuvez, de um filho pequeno para criar, de uma dama, uma patrícia da sociedade romana, ela passa a ser uma serviçal da casa das patrícias romanas, das amigas que ela tinha e que a empregaram. Ela se dedica a cuidar de outros filhos para que ela ganhe um sustento para cuidar do filho dela. Mas ela tem uma fé verdadeira, né? Ela se entregou de corpo e alma com o Cristo. Já pensou a gente ter um encontro com o Cristo? Pessoalmente, como ela teve, né? Acho que ninguém fica morno, é ou não é? Né? E assim, na mesma época que Joana tem esse encontro com o Cristo, o senador Públio Lentulus também tem. O senador Públio Lentulus, a gente lê no livro Há 2000 anos e lemos 50 anos depois a história de um senador romano que participou dessa época do Cristo, que tinha até condições de interferir no Pôncio Pilatos, né? Mas ficou na dele. Claro que passou um monte de dificuldades, e quem vem nos relatar essa história do senador Públio Lentulus é Emmanuel, né? O guia espiritual, né? O mentor do Chico Xavier, contando uma história, a história da vida dele, no mesmo tempo que Joana começou ali, né? Ela se entregou ao Cristo e ele cruzou com o Cristo. Na época foi isso que aconteceu. Por uma encruzilhada ali, Jesus o chama. E ele resolve, pelo orgulho, né? Pela vaidade, por não estar preparado ainda para aquele momento, ele recusa. Porque tinha uma peculiaridade. A filha dele, com Lívia também um espírito de escola, a filhinha dele, Cláudia, tinha dermatite. E naquela época qualquer problema de pele era lepra, né? Então ele também vai para aquela região por causa disso. E Jesus fala para ele, quem cura, você vai chegar em casa e a sua filha vai estar curada. A fé da sua esposa a curou. Apesar de você me negar, não aceitar esse caminho, pela sua esposa, pela fé de Lívia. Então a gente vê, é muito lindo, enriquecedor e faz a gente entender a história desses personagens que vêm caminhando e que estão aqui nos dando esse aval, nos dando essas mensagens. Então, ela chega na segunda fase, né, da vida, passa por todas essas dificuldades financeiras e daí acaba ainda num circo de Roma. E olha que testemunho, né? Sábado a palestra do nosso Silvino, Testemunho e Fé, né? Eu acho assim um testemunho muito difícil para a mulher, né? Ver o filho morrendo ali e mandar o filho se calar em nome do Cristo, essa fé tinha que ser muito forte e inabalável, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque há 2000 anos, no encontro com o Cristo, foi o tempo de Joana recomeçar.
de fazer a vida dela diferente, de fazer as apostas dela. Não que assim o recomeçar seja aquilo de jogar tudo para o alto e agora eu vou viver, né? Mas agora eu vou viver tendo tudo que eu tenho. O que eu posso fazer? E Joana tem um texto muito bonito, não sei se vai dar tempo que a gente lê tudo, nesse livro aqui, chama Rumos Libertadores. São mensagens, assim, são textos pequenos, tá? Mas ela fala sobre a atitude correta no capítulo, um capítulo que tem, que na verdade é um estudo que ela faz sobre o capítulo 5 do item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se fala sobre a riqueza, né, do desapego e tal, e Joana faz aquela interpretação. Então ela nos fala que para a gente conseguir ter esse tempo de recomeço, é muito importante levar em consideração a posição do observador e a forma de encarar um acontecimento, porque elas são muito significativas no exame e na avaliação do mesmo. Porque os contornos de alguma coisa, eles são observados numa região sem luz, numa região com luminosidade, você enxerga um objeto diferente, né? Eu tentei pegar aí a Terra, né? Metade luz, metade sem, é um breu danado sem, a outra metade você enxerga o verde, você enxerga o mar. Então, assim, nós estamos olhando para o mesmo objeto, mas tem um que vai focar no lado negro, né? Da força, né? E o outro vai enxergar, né? Então, às vezes, você olha, né? Como uma historinha aí de um vendedor de calçados. Diz que ele foi para a cidade e chegou lá, mandaram um vendedor, e daí o vendedor mandou avisar o dono dos calçados. Péssimo local. Todos são muito pobres e andam descalços. Não tem futuro. Aí ele manda outro vendedor. Ótimo, extremamente promissor. Ninguém tem calçado aqui, né? Sabe? Dois enfoques diferentes. Um enxerga um lado, outro enxerga o outro. E assim somos nós, com as nossas dificuldades, com as nossas dificuldades do dia a dia, com a nossa vida diária, né? Então, a ideia é que ele se pode fazer. E assim também, quando de referência às dores morais. A dor moral está muito intrínseca, né, a quem observa e como ele observa o acontecimento. Então, quando essas dores morais elas são recebidas como lições retificadoras e exercícios de aprimoramento, elas têm uma expressão, né? Chegou a dor, né? Puxa, o que eu tenho que aprender com essa dor? O que eu tenho que aprender com a minha perda de emprego, com a saúde que está debilitada, com esse filho rebelde, né? O que eu preciso aprender? Mas tem uma outra maneira de aceitar a mesma ocorrência, a mesma dor moral. A gente pode não aceitar a dor, numa atitude reacioná-la por considerá-las arbitrárias, injustas ou improcedentes, né? E a gente fica, Deus não podia fazer isso comigo, como diz o Marlon. Tanto podia quanto fez, né? Porque se ele não podia, mas tanto ele pode que ele fez para você. Então, não tem essa, né? Elas convertem-se em verdadeiros desastres cujas consequências são imprevisíveis. Então, dois caminhos a seguir. Então, é necessário assumir diante da vida e das dificuldades uma atitude sempre de equilíbrio, mediante a qual se podem bem aquilatar os valores e proceder com correção em qualquer circunstância. Olhe o exemplo de Joana de Cusa e Joana de Ângeles agora, né? Falando para nós. Ela passou por isso, ela experimentou. Uma coisa é chegar assim, Francis, que delícia, né? Essa comida. Mas eu nunca fiz aquela comida. Se eu provar uma coisa que é amarga, eu posso dizer, olha, isso é amargo.
come. Agora, eu falar sem viver, né, é diferente. E ela fala que as tragédias, que os infortúnios, que as desgraças humanas somente podem ser como tais consideradas, ser consideradas dessa maneira, quando o homem se degrada, quando ele se compromete negativamente em relação ao seu próximo, a si mesmo ou à vida. Costuma-se dizer, como decorrência de uma atitude invigilante e de uma educação sociomoral deficiente, diante daqueles acontecimentos, né? Diante das tragédias, dos infortúnios. Mas isso foi o pior que poderia acontecer, né? A gente tem a mania de falar assim. Quando se depara com dores, com desencarnação, então com algum infortúnio, daí lá chega a gente falando, puxa, isso era o pior que podia acontecer, né? E olha o que ela fala. E há muita coisa pior que simplesmente não aconteceu. Podia ter sido pior, podia ter sido bem pior, né? Mais infeliz é sempre quem promove dores. Sempre o infeliz é o que está provocando a ação. Só que se convenciona que infeliz é quem padece a dor, né? Que infeliz é assim. E é claro que há situações que chocam a gente. Hoje a minha secretária estava me mostrando lá uma fotinha do WhatsApp, um bebezinho que nasceu com 5 meses, aí ele ficou na UTI e agora ele já está com 2,6 kg. Então agora ele vai sair aquele bracinho todo cheio assim de... Aí você olha, você fala, puxa vida, né? Se eu não fosse espírita, não tivesse esse conhecimento da reencarnação, o que fez um bebê desse tamanho de mal para Deus? Para ele estar nessa condição, não é? Então a gente começa a pensar pela lógica que, puxa, a reencarnação tem aí os seus efeitos, né? E tem muito pesquisador sério estudando reencarnação, né? Já está assim, registrado, né? Lá na Universidade da Virgínia, Ian Stevenson estudou as marcas da reencarnação. São mais de 2.000 casos catalogados. Então tem muito cientista sério que não é espírita estudando reencarnação. Marcas de nascença, memórias, né? Na Índia é muito comum. Reencarnam muito rápido, né? Então tem muita memória do que aconteceu e vai lá e comprova as coisas. Esse é outro assunto, né? Então, mais desventurado é aquele que fomenta a miséria de qualquer porte, não obstante se considere assim aquele que a sofre. As nossas lentes, né? A maneira e a posição do observador. A gente foca em quem está sofrendo. Por quê? Porque está sofrendo, é digno de pena. Mas a gente não foca que mais infeliz, que mais desditoso é o que está provocando. Porque a gente olha e parece que não tem justiça nesse mundo, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Ou quem sabe, a gente não sabe a próxima encarnação. Às vezes não dá tempo nessa, né? Então, é isso que ela fala. Ocorre que a medida de avaliação e a posição do avaliador estão erradas. Também tem uma passagem no Evangelho que ele fala, né? Que o fardo sempre é mais pesado quando a gente olha para cima, né? Do que quando a gente está de cima olhando para baixo. Então, quando a gente inverte a maneira de enxergar, é diferente, até a maneira como a gente sente. Aí ela vem pontuando. Então, não te coloques nunca em posição lamentosa, nem jamais te entregues aos sofrimentos como quem luta contra as forças desconexas e violentas do caos. Assume uma atitude digna, porquanto se pode ser digno sempre, em qualquer situação, e superarás a transitória injunção dolorosa. Olha aqui, fazer comparações entre o que te sucede e o que sucede aos outros é método errôneo de buscar consolo. Não dá para a gente se consolar se comparando as dores de um com o outro. Porque o que atinge alguém
sempre produz uma reação equivalente ao estado e grau evolutivo dele mesmo, nunca semelhante ao seu. A dor do Cris, a dor do Silvino é diferente da minha. E cada um está num estágio evolutivo diferente. Então não tem como comparar, olhar, né? E a gente tem mania de chegar para o outro assim, para de bobagem, olha aquele lá. Mas você não sabe o sentimento daquela criatura, o que ela está passando. Para ela às vezes é muito, mas nós julgamos, né? Com as nossas lentes. Por isso, olha só, surpreenderás pessoas esmagadas por um grão de areia, enquanto outras carregam um monte, sem queixas ou recriminações. Cada ser são suas próprias experiências e aquisições espirituais. Encara as ocorrências que te induzem ao sofrimento como oportunidades de redenção e serás menos amargo. Se a gente encarar as ocorrências que nos levam ao sofrimento como oportunidade de redenção e crescimento. Isso não significa que não vai doer, que a gente não vai chorar. Mas se a gente encarar como uma oportunidade de crescimento e de evoluir, a gente muda o foco. Aí a gente fica menos amargo, né? Não é igual a né? Analisa os teus insucessos como exercício de progresso, que lograrás e ficarás mais animado. Então é da vida, né? E fala que errar é humano. Mas a Sandra Pola fala que isso é um sofisma, que é convencionado que errar é humano. Mas a gente não precisa errar. Faz parte da humanidade, mas também é escolha. A gente pode adiantar, né? A gente pode estudar e já ir passando de ano. E tem aqueles que ficam até ser jubilados na faculdade, né? Então, tem escolhas. Não te amarfanhes com a autopiedade, nem te submetas à compaixão alheia. Tá vendo? Seja responsável por você. Nada de autopiedade, né? Tem aquela historinha breve aí do Chico, daquele Jerônimo Mendonça, que ele era conhecido como o gigante deitado. Ele sofreu uma paralisia muito novo e ele fazia palestras e carregavam ele, né? Porque ele ficava deitado. Então, às vezes, as pessoas tropeçavam nele e até incomodavam, e ele pedia desculpas para as pessoas. Só que um belo dia, o Jerônimo disse que estava com muita dor no intestino e que ele ia morrer. E ele morava no interior de Minas. E que ele precisava muito ver o Chico para se despedir. Todos os conterrâneos deram um jeito e colocaram ele num avião, porque nem de carro ele ia conseguir chegar, porque ele ia morrer no caminho. Então ele precisava do Chico. Daí ele chegou pro Chico, né? Aí o Chico diz que se levanta, vai lá, chama todos os amigos da mesa, os médiums, põe as mãos na barriga do Jerônimo. E aí, meu irmão, o que está acontecendo? Ai, Chico, eu vim me despedir, porque eu vou morrer. Ah, Jerônimo, de quê? Eu estou muito mal, estou com uma hemorragia. E nisso, Chico já fazendo imposição de mãos, pegando todo o ectoplasma dos outros companheiros, né, e tal. Aí o Chico, ele se recupera, sabe, o Jerônimo. E aí ele fala assim... Aí ele fica bem, está vitalizado, e Chico pede para o Jerônimo fazer a palestra no centro espírita. E o Jerônimo faz. Aí o Chico chegou e falou para ele, Chico, Jerônimo, você sabe o que aconteceu com você, Jerônimo? Você foi vítima da síndrome CDM, o coitadinho de mim. Você ficou sentindo pena de você o tempo todo. Aí você entrou nessa frequência, você trouxe tudo isso para você. Você ainda tem muito o que passar nessa vida, o que viver e o que fazer pelo próximo. Vamos à luta, né? Então, tem isso. Então, uma resolução estoica é sempre a solução correta, né? Viver com estoicismo, com dignidade. Se te julgas merecedor somente de sucesso, estás equivocado. Isso é para todos nós. Tropeçando
tropeçando e caindo sem cessar no atrito com as lições edificantes da tua atual reencarnação. Então, assim, nós vivemos num planeta de provas e expiações. E nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos nesse planeta pela nossa sintonia vibracional. Porque nós ainda estamos no estágio de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, onde você vê o despontar do bem, mas vê tanta maldade circulante, né? Mas, então aqui ninguém está, sabe, para ser agraciado, né? Não é porque nós estamos aqui trabalhando no centro espírita que nós estamos garantidos que saímos ali e não vamos ter problema nenhum em casa. Pelo contrário. E temos muito. Parece que quanto mais a gente se fortalece, mais a prova vem para, assim, tipo, para você esmorecer, mas você vai aprendendo a lidar também e já começa a tirar de letra algumas circunstâncias, né? Aguardar entendimento e êxito constantes é como pretender o impossível. Nós somos alunos nessa vida, né? Então a gente passar por aqui só com entendimento e êxito ainda não é para nós. Tombar, mas olha o que ela fala. Tombar, quando somos chamados à ascensão, ao crescimento, pelo método sofrimento. Veja só, é o método sofrimento, é uma maneira, né, uma atividade. Não se justifica. Se nós somos chamados ao crescimento, a mudar de posto, a mudar de nível, pelo método sofrimento, o que acontece? Isso não se justifica. Tombar. É um teste para a gente progredir. Mereces lapidação e dela necessitas em caráter de urgência. E a lapidação geralmente acontece pela dor, né? Porque quando a gente está pulando o carnaval, a gente nem lembra, né? Que a dor existe, né? Show, a dor vai embora. Mas quem faz a gente meditar, quem faz a gente crescer? É na hora da dificuldade, na hora do desafio. E olha o que ela fala, que o partido de Jesus sempre foi minoria. Então, por que desejas passar desfrutando de privilégios? As criaturas são a ti semelhantes, nem melhores nem piores, entendeu? Todos somos semelhantes. Não tem ninguém melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Mas olha aqui a dica. Aceitá-las no estágio em que se encontram é aceitar-se a si mesmo, esforçando-se por melhorar. Então, né, Joana, os sãos não precisam de médicos, né? Ele é enfermo da alma. Então enxerga ele como um doente. Não enxerga como aquele que você deseja que ele seja, né? Enxerga ele como ele é, sabe? Então é isso aqui, tem esse ponto positivo, tem esse ponto negativo, vamos navegando, vamos trabalhando e vamos resolvendo. É isso que ela está falando pra gente. Quando Jesus atingiu o clímax das dores, viu-se em abandono por parte dos amigos, assolado por profundas agonias e irreversíveis padecimentos. Mas, na sua solidão, Deus estava com ele. E desde então, tornou-se por isso mesmo o símbolo perfeito do triunfador real sobre as vicissitudes terrenas. E Jesus não tinha nada a expiar. Governador espiritual do nosso planeta, né? Está no nosso planeta desde o início do nosso planeta, governando o que virou a Terra. E veio lá há 2000 anos espírito puro, que não tinha nada a expiar, não tinha crimes mais no seu passado, não tinha nada, veio aqui para dar o exemplo e passou por tudo. Se ele pudesse, se ele quisesse, fugiria, né? Sairia. Mas ele veio para nos mostrar que é possível. Há 2000 anos atrás, né? Quanta coisa já progrediu, mas fica ali os nossos sentimentos. Então, a mentora sempre nos convida ao autodescobrimento. Olha, fica quieto, entra na sua, olha para dentro de você,
ver o que você precisa trabalhar, e isso não quer dizer se iludir, é se aceitar como se é, com as suas dores, com as suas dificuldades, com o seu lado sombra, mas também com o seu lado luz. Então, assim, não se desmerecendo, se aceitando. Porque quando a gente fica no se desmerecer, no remorso, na culpa, a gente também estagna e não progride, né? Então, ela sempre chama atenção e fala que, assim, que esse passo a ser dado, ele é pessoal, ele é intransferível, né? Então, e não pode ser adiado. É conosco. A nossa decisão é agora. Por isso que é o tempo de recomeçar, né? A gente vem, a gente volta no naipe. Parece que quando a gente tira férias, a gente sai e a gente deixa as coisas, né? Aqui em Curitiba, vai para outro lugar. Aí quando a gente volta, parece que está tudo de novo, do mesmo jeito, né? Mas nós também estamos do mesmo jeito. Então, se a gente resolve, e aí, assim, tem uma frase da mentora que ela fala, né? Sê tu aquele que ama. E eu li e falo, que diacho é esse, né? Sê tu aquele que ama, né? Então, assim, a decisão é tua de amar ou não. Resolva, né? Aquele que caminha com a gente, que dá mais dificuldade, mas que está sempre ali do nosso lado. Esse daí precisa do nosso amor. Se a gente já entrou na corrente do Evangelho, já aceitamos o Cristo, né? Então, nós fazemos a nossa parte. Então, assim, ser tu aquele que ama. Daí, como ela não estava contente com essa frase, ela complementou. E nada exige. Então, o primeiro passo, né? Seja você aquele que ama. E nada exige. Porque o exigir é esperar retribuição. É esperar, né, que venha de volta. Então, a expectativa de um retorno é frustrante também. Porque esse retorno pode não vir. E daí não vem e a gente se decepciona. Mas ninguém nunca jurou fidelidade a nós. E daí, se a gente faz esperando algum troca, o que você está amando? O que você está fazendo? Então, é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar, mudando as nossas lentes de observador, observando de uma maneira diferente a mesma situação. E se a gente olhar e achar que é possível, a gente continua. A gente toca a nossa vida, mas com essa determinação de ser fiel, de ser aquele que ama. Sabe por quê? Porque o poder está na nossa mão, né? Eu decidi que eu vou te amar, independente disso, independente de você querer me ferir, independente de você querer me humilhar. Por quê? Porque é uma decisão minha. Ninguém pode fazer nada se a decisão é minha. Eu estou nesse barco porque eu quero. Porque eu decidi ser assim. Se for demais para o momento, a gente conversa, negocia com Deus. Uma maneira de fazer diferente. Talvez não convivendo no mesmo espaço, mas não desamparando, né? Sempre ajudando no que for possível. Então, o que eu queria trazer para essa noite, nesse tema, né? Tempo de recomeçar, são essas reflexões para que a gente faça desse ano um ano diferente. Porque a vida está passando. E vale muito a pena ser vivida. E tem muito o que ser feito. Né? Tem muito o que fazer de diferente, de ajudar aquele que está ali, independente do político corrupto, né? Independente das coisas, a gente tem os nossos valores. Então, eu desejo muita paz e muita reflexão para todos. Tá?